Olá, viajantes! Sejam bem-vindos ao Acordei e Quero Viajar. Eu sou a Camila Castanheira. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento do nosso grupo de viagens para o Sudeste Asiático, Vietnã e Tailândia em fevereiro de 2025. Pessoal, só me digam se vocês estão me ouvindo direitinho, para que eu consiga compartilhar com vocês todos os detalhes dessa viagem épica, que está já na sua segunda edição. Para vocês terem uma ideia, eu demorei quase 2 anos para poder desenvolver esse roteiro para a Ásia. Então, serão 10 dias no Vietnã, 7 dias na Tailândia e uma extensão opcional para o Camboja. Obrigada, Flavinha! Bom, gente, antes de começar a falar sobre o roteiro dessa viagem mágica, eu preciso dividir aqui com vocês detalhes super importantes, né, da estrutura da viagem. Então, lembrando que nós trabalhamos com um grupo de até 16 pessoas, então nessa viagem não será diferente. Grupos pequenos de até 16 pessoas, guiados em português, por guias já selecionados previamente por mim, tá? Esse grupo, ele é pensado para adultos, os nossos grupos são para adultos, que aí te oferece a liberdade de viajar como você quiser, sozinho, com seu par, com amigos, com família. Vai ser um super prazer ter você com a gente. Bom, somos apaixonados por gastronomia, então a seleção de restaurantes para essa viagem está incrível. Tanto no Vietnã, quanto na Tailândia, quanto no Camboja, nós selecionamos restaurantes que eu já conheço para que vocês tenham, né, experiências distintas com a culinária local. E os hotéis dessa viagem são super especiais. A gente está trabalhando com hotel 5 estrelas standard, tem 5 estrelas luxo também e hotel boutique, tá? Então, os hotéis são muito, muito, muito maravilhosos. Nós adoramos hotel, assim como adoramos restaurantes. Eu só vou desligar aqui os comentários para não ficar passando na tela enquanto eu falo, tá bom? Mas vamos lá. Essa viagem ela vai ser acompanhada pela Aline Carnige, que é a nossa tour leader maravilhosa. A Aline é especialista já em vários destinos, inclusive em Ásia. Ela já passou meses e meses na Ásia, no Vietnã, na Tailândia e também agora no Camboja. Vamos lá então, viajantes. Eu vou começar a nossa reunião, né, a nossa live aqui de lançamento, falando primeiro sobre o Vietnã, que é o nosso primeiro destino. Depois eu vou falar sobre a Tailândia e posteriormente sobre o Camboja, que é uma extensão que nós vamos fazer no comecinho da viagem, tá bom? Fica comigo que no final eu vou falar sobre preços, valores, vou falar sobre as datas e também tudo que você precisa hoje para embarcar com a gente, tá? Bom, então o primeiro dia de chegada em Hanoi, onde começa a nossa viagem, não tem nenhuma programação, justamente para que vocês cheguem e já descansem um pouquinho. Os voos que a gente indica geralmente chegam meio-dia, 1h da tarde, para que vocês tenham um tempinho ali para descansar, para no próximo dia começarmos as nossas visitas efetivamente. Importante, gente, estaremos cerca de 10, 11 horas a mais do fuso do Brasil. Então, é importante que vocês descansem ali, tá bom? No primeiro dia de viagem em Hanoi, nós vamos fazer um tour guiado por Hanoi, que é uma loucura de cidade, para poder apresentar para vocês um pouco sobre a história do Vietnã. O Vietnã tem uma história complexa, né, de muitas batalhas, muitos acontecimentos, e ali nós vamos começar pelo Museu da Ancestralidade, que a gente entende sobre as tribos, sobre as pessoas, sobre os idiomas, sobre os costumes, inclusive por que tem aquele chapéuzinho, sabe? Que é super tradicional. Então, vamos entender sobre isso.
E eu considero esse museu essencial para que vocês entendam aonde vocês estão, a riqueza que é o Vietnã. Além desse Museu da Ancestralidade, nós vamos conhecer o Templo da Literatura. Esse, com certeza, é um dos lugares que eu mais gosto ali em Hanoi, justamente porque foi uma antiga universidade. Deixa eu ver se eu tenho uma foto minha lá para compartilhar aqui com vocês. Foi uma antiga universidade onde eles falavam muito sobre filósofos do mundo inteiro, inclusive filósofos chineses. Então, ali nós vamos entender um pouco sobre religião, sobre estudos de filosofia. É um templo maravilhoso, gente. Olha, eu vou dizer para vocês, olha essa foto aqui. Vamos ver se vai carregar para vocês. É um templo onde a gente consegue literalmente entender um pouco sobre a história. Só não liguem para minha cara, tá? Mas eu vou tentar compartilhar mais aqui sobre Hanoi com vocês. E depois nós vamos para o Mausoléu de Ho Chi Minh, onde a gente conhece um pouco sobre a história mais recente. O Vietnã, ele foi colonizado pelos franceses, foi uma colonização bem complexa, né? Que colonização não é complexa? Mas foi muito sofrido, né? E no meio de tudo isso apareceu a figura de Ho Chi Minh para transformar, né, a situação do Vietnã naquele momento. Então nós vamos entender um pouquinho também sobre a história do Vietnã nesse momento. E depois disso nós vamos para o Old Quarter, que fica também perto do French Quarter, que são dois bairros conectados, aonde fica o nosso hotel, para que vocês façam um passeio de bicicleta ali super tradicional e entendam um pouco desse movimento da cidade. Hanoi é espetacular, viajantes. Depois, gente, no terceiro dia, na verdade, né, já seguindo viagem, nós vamos para a região de Halong Bay, que é conhecida como uma das maravilhas naturais atualmente. Então, estão vendo isso aqui? São montanhas no meio do mar. E é isso que a gente vai ver ali, montanhas no meio do mar. Imagina que nós vamos conseguir ter essa visão efetivamente ali de tudo isso que vocês estão vendo aqui. É, assim, simplesmente uma coisa de outro planeta. Olha essa outra imagem aqui. Então, nós escolhemos, geralmente, um cruzeiro que tem todas as refeições. É um cruzeiro 5 estrelas, ele é pequeno. Você não vai passar nenhum tipo de perrengue, porque eu sei que cruzeiro tem toda aquela questão de filas, né, e várias outras coisas. Não, esse é um cruzeiro super selecionado por mim, já avaliado, né, o nosso último grupo ficou lá, inclusive. Então, é um cruzeiro de uma noite. E assim que a gente chega ali, viajantes, em Halong Bay, nós vamos conhecer uma ilhota, né? Então, pegamos um barquinho ali do cruzeiro e vamos até uma ilhota. Contornamos essa ilha para entender um pouco sobre a população local, o que eles desenvolvem e voltamos para o nosso barco. Além disso, né, no segundo dia de cruzeiro, temos uma aula de Tai Chi no nascer do sol. Não é obrigatório, mas está incluso, tá? Além de um passeio pelas grutas. Então, imagina que essas montanhas que vocês estão vendo aqui, tem cavernas dentro. Então, nós podemos pegar um caiaque e entrar nessas grutas, que é muito, muito bonito. Seguindo a nossa viagem para o Vietnã, agora nós vamos para Ny Binh, que fica no interior do Vietnã, gente. Ny Binh é um espetáculo, nosso hotel fica nas montanhas e olha essa foto aqui. É um dos meus lugares favoritos, Ny Binh, que foi uma capital do Vietnã. Ny Binh era a capital antes de Hanoi, bem antes. E ali nós temos uma história muito importante para entender o desenvolvimento sobre o Vietnã, sobre a história do Vietnã. Então ali nós conhecemos Hoa Lu, que foi a capital, e também conhecemos Tan Coc, que é, estão vendo esse rio aqui embaixo? Nós vamos navegar nesse rio
né? Com um caiaque também, é super interessante. Entre grutas, aparecem templos, é espetacular, é uma mistura de natureza, é uma mistura de bem-estar, porque a gente está falando do Vietnã, que tem massagens maravilhosas, e esse hotel na montanha é maravilhoso, com um espaço sensacional, e também a parte histórica, que não pode faltar. Então, vocês também vão visitar o centrinho ali de Ninh Binh, que é super bonitinho, bem convidativo para compras, inclusive, né, daqueles artesanatos locais, coisinhas. Então, Ninh Binh, com certeza, faz parte dessa viagem. Depois disso, gente, nós vamos tomar um avião de Hanoi, voltamos para Hanoi e seguimos viagem para Hue, que também foi uma capital do Egito. E uma capital rica, e tanto que das cidades que nós vamos visitar, é a cidade que vocês vão perceber que é mais organizada, né? Arquitetonicamente falando, em termos de trânsito também, vocês vão perceber que Hue, nós vamos para Hue, de Hanoi nós vamos para Hue. É que é tanto nome, às vezes eu me confundo. E lá em Hue foi a cidade imperial, onde tinha, né, a capital imperial. Então nós vamos conhecer a capital imperial e entender também como que essa capital, ela casa historicamente junto com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O Vietnã, né, foi tomado ali durante essa guerra e a capital imperial, ela serviu como base para vários exércitos, então recebeu muitos bombardeios. E caminhando pela cidade, porque é um complexo, tá? É um complexo de museus, de templos, de casas, que o nosso guia vai explicar para vocês o que aconteceu ali. Então, Hue com certeza é um dos pontos mais altos da viagem para vocês entenderem sobre a sociedade vietnamita. Ali também a gente conhece alguns templos conectados com a cidade imperial, né? Que foi uma época importante e mais recente para o Vietnã. Depois de Hue, nós seguimos para Da Nang. Bom, Da Nang é conhecida como a Miami do Vietnã, porque é tudo moderno, é uma cidade bem mais moderna, arquitetonicamente falando, e em outros aspectos também. Então, nós saímos de Hue de carro, vamos contornando as montanhas, porque aquela região é montanhosa, até chegarmos em Da Nang, onde nós vamos visitar um mercado local, que é uma loucura. Adoro esses mercados. Vamos conhecer também algumas pontes que são importantes na cultura vietnamita, então eles inovam bastante na questão da cultura vietnamita em pontes, que a gente fala que é a Ponte do Dragão, tá? Não é a ponte conhecida dourada, essa daí é outra. E nós também vamos conhecer as Montanhas de Mármore. O que são as Montanhas de Mármore, Camila? Imagina que eles construíram templos numa montanha, lá no topo dessa montanha, dentro das grutas. Então, você tá lá na montanha e você entra assim, você vai ver um Buda enorme, conectado com a parede ali, né, daquela montanha, daquela gruta. É uma experiência sem igual. E esse lugar, ele ainda é muito utilizado pelos locais para os cultos, né, a Buda, a várias oferendas que eles oferecem. Então, é um lugar muito especial. Nesse dia, a gente tem um passeio opcional. Esse roteiro tem praticamente, acho que 3 passeios opcionais, 4 passeios opcionais no máximo. O resto é todo incluso. A gente está falando de uma viagem de 17 dias. Então, praticamente todas as refeições de almoço estão inclusas e todos os cafés da manhã. Então, isso é uma coisa que vocês não vão precisar investir muito. E nesse dia nós temos um opcional a Ponte Dourada, que é um passeio que divide opiniões, preciso ser muito sincera com vocês, porque fica dentro de um parque de diversões. Então aquela ponte que é famosérrima, ela fica dentro de um parque de diversões. E essa mão, ela é tomada por essa ponte. É tipo Hopi Hari, Disney, então é interessante para quem quiser conhecer. Nós temos esse opcional de meio período. Quem não quiser, segue a viagem para Hoi An,
que é a coisa mais lindinha do mundo. Deixa eu trazer aqui algumas fotos para vocês de Hoi An. É conhecida, né, como a cidade das luzes, justamente por conta das luzes noturnas que são feitas, né, trazidas pelos locais em oferendas. Então, o que eles fazem no fim do dia? Eles têm uns barquinhos onde essas luzes são colocadas assim na pontinha e eles colocam um barquinho de papel que derrete, né, na água para fazer as oferendas. Gente, é um espetáculo de lugar. Tô tentando aqui achar uma foto para mostrar para vocês. E em Hoi An, para vocês terem uma ideia, Hoi An já foi um dos portos mais importantes da Ásia, porque é uma cidade que conecta tanto mar quanto rios. Então, o Sudeste Asiático tem muitos rios. É conhecida como a região das águas. Então, ali nós temos a oportunidade de ver sempre tudo isso. Vou trazer aqui Hoi An para vocês verem como que é maravilhoso à noite. E aqui em Hoi An nós vamos ter um passeio guiado pelo centrinho com o nosso guia para vocês entenderem sobre a região. Então nós visitamos alguns templos, nós visitamos uma assembleia. Olha que graça esse centrinho, gente. Essa aqui é na orla. Vou escolher outra aqui para mostrar para vocês. E dentro desse lugar, nós conseguimos entender também sobre as influências chinesas e indianas. Mas por que chinesas e indianas, Camila? Nós estamos falando de um lugar, gente, que teve muita influência da China, né? E também por conta das rotas comerciais e da Índia também por conta das rotas comerciais. Então, são dois países que trouxeram as suas influências, tanto na religião, quanto na questão de cultural toda. E isso vai se refletir na arquitetura. Olha isso. Esse lugar aqui, ó, é um templo que a gente visita lá em Hoi An, né? Então, tudo tá conectadinho ali naquele lugar. Também temos um passeio opcional aqui, que é um lugar mais recente, conhecido pelas pessoas. Acho que poucas pessoas conhecem, que é... eu até fiz um reel sobre isso ontem, sobre Misson. Misson é um complexo de templos que foi construído entre o século IV depois de Cristo e o século XIII. Então, pega antes de Angkor Wat, onde está o maior templo do mundo, no Camboja. Então, ali tem uma base histórica super interessante para quem gostar de história, né? Então, Camila, não quero fazer missão, quero ficar em Hoi An curtindo lá o centrinho, fica. Quero continuar e fazer essa parte histórica, tem opção também. Bom, gente, são 10 dias no Vietnã. Depois nós seguimos para onde? Para Bangkok. Ai, meu Deus, eu amo essa cidade. Bangkok é inesgotável, dá para voltar 1 milhão de vezes. E nosso roteiro aqui tá super especial. Além de uma seleção de restaurante para praticamente todos os dias, ali nós vamos ter lugares para conhecer. O nosso hotel, ele fica na beira do rio, o que dá acesso para vocês a vários outros lugares com os barquinhos do hotel, porque o hotel ele faz parcerias ali com outros lugares e vocês podem ir e voltar gratuitamente. Então, o nosso hotel é um 5 estrelas belíssimo, fica ali no rio mesmo. E nós vamos ali conhecer vários templos importantes. Então, conhecemos o Wat Po, que é o templo do Buda dourado, deitado, muito famoso. Também vamos ao grande palácio de Tuk Tuk. Aliás, a gente vai andar de tuk-tuk aqui várias vezes, que é um transporte de lá mesmo, né? Tanto no Vietnã, no Camboja, quanto na Tailândia, se usa muito o tuk-tuk. Então, nós vamos andar de tuk-tuk e também vamos conhecer um templo maravilhoso, que é esse aqui da foto, inclusive, que é o Wat Arun. Belíssimo, belíssimo, dedicado a deusa Indra, Deus Indra, né? Incrível, incrível, gente.
E depois dessa parte de templos, nós vamos aonde? Entender sobre a comida de rua na Chinatown. Então, ali tem a Rua do Ouro e a Ayorati Road, que é onde tem as comidas de rua. Então, vocês verão as placas Michelin por todos os lados para barraquinhas de rua, tá? Isso é muito comum lá. E também vocês vão entender um pouco dessa relação dos locais, né, dos tailandeses em relação à comida de rua, que é fortíssima. À noite nós temos um transfer incluso para um restaurante muito especial que eu escolhi, para típico tailandês, e inclusive esse lugar ele é referência, né, na culinária tailandesa. E no outro dia nós vamos para Ayutthaya. Ayutthaya foi uma das capitais da Tailândia. Então a gente teve Sukhothai como capital da Tailândia, Ayutthaya como capital da Tailândia e agora Bangkok. Então, assim, vocês vão entender sobre essa história, né? O porquê passou de uma cidade para outra, aonde que tudo se conecta. É um passeio de dia todo, porque a Ayutthaya fica mais ou menos cerca de 70 quilômetros, na verdade, de Bangkok. E no último dia em Bangkok, gente, é um dos meus preferidos, porque vocês já vão estar cansados de muita coisa, de muita informação, então aqui a gente vai se divertir. Nós vamos conhecer os mercados flutuantes, locais mesmo, ali em Bangkok. E esses mercados, eles só funcionam de 20 de semana. Então, nós pegamos um barquinho ali para poder entender como que esse comércio de águas era tão importante para os locais. E nesse mesmo lugar existe atualmente uma feira bem grande, tradicional, tipo as nossas feiras no Brasil. Lá tem de final de semana. Então tem artesanato, tem comida, é uma delícia. Um momento especial, eu diria, nessa viagem. E aí, na parte da tarde, nós vamos conhecer a casa de Jim Thompson, que foi um estadunidense que foi para a Tailândia, se apaixonou e lá firmou residência. E, gente, ele ficou especialista em seda. Ele desenvolveu meio que um império da seda. Nós visitamos a casa dele para entender tanto sobre a seda tailandesa, quanto sobre a arquitetura e decoração das casas tailandesas. Porque a gente pode visitar essa casa, né? É um passeio guiado, super interessante. E também comprar. Então, no final, eu super recomendo ali, né? Comprar essas sedas maravilhosas da casa de Jim Thompson, que morreu na Malásia no século passado e ninguém sabe, é um mistério. Existem muitas histórias aí por trás que vocês vão entender um pouquinho lá na Tailândia com a gente. E para finalizar essa viagem maravilhosa, nós vamos para Phuket para nos divertir nas praias, no nosso hotel, que é um hotel boutique. Olha que lindo que ele é. Eu adoro esse hotel, adoro, adoro, adoro. Na praia, né, do ladinho ali da praia, para que vocês consigam realmente aproveitar. Eu escolhi um hotel a dedo para trazer aqui para vocês. Então, é um momento de descanso, onde a gente vai ter oportunidades de conhecer Phi Phi Island, James Bond Island e algumas praias ali nos arredores de Phuket, que são belíssimas, viajantes, belíssimas. Bom, esse daqui é a primeira parte da viagem, é o pacote principal da viagem, né? Mas antes, gente, pacote de viagem começa depois da extensão. Nós temos uma extensão para o Camboja. Camboja, que tem o templo mais incrível. A gente está falando de Angkor Wat, que é o maior templo do mundo, considerado atualmente. Quem vai para o Egito com a gente teve a oportunidade de conhecer, Karnak, que já foi considerado um dos maiores templos do mundo, mas atualmente não é mais. Hoje o templo, grande parte do templo de Karnak está em ruínas, mas vocês terão a oportunidade de conhecer aqui Angkor Wat, que é um dos maiores templos do mundo.
No primeiro dia, né, um dia de chegada, vai ser o primeiro dia efetivamente da viagem, se você decidir fazer Angkor Wat. E então é só para descanso. Porém, contudo, entretanto, depois a gente começa a parte. Então, nós teremos gente ali em Angkor Wat com vocês, tá? Super importante isso, acompanhando vocês. E olha só, agora amo essa foto. Que estão vendo que reflete, literalmente, reflete mesmo o templo na água. Então, nós vamos conhecer bem de manhãzinha Angkor Wat, vamos ver o sol nascendo. E depois a gente volta para tomar café da manhã e seguimos para Angkor Thom. Angkor Thom, na verdade, era a cidade, né? Ali onde tudo acontecia. E fora essa cidade, nós vamos conhecer também o Templo Ta Prohm, que é o templo onde a natureza já tomou conta ali dos templos. Então, imagina que as árvores estão ali, literalmente, gente, saindo de dentro do templo, assim, ó. É um pleonasmo verdadeiro. E é uma emoção muito grande ver aquilo, porque realmente é a natureza dando um recado pra gente do seu lugar. Então, muitas reflexões num templo como esse. E no segundo dia nós vamos conhecer o Templo das Mulheres, também cheio de significado ali em Sirep, e vamos ao Museu Nacional de Angkor, entender sobre todos os artefatos que foram encontrados ali naquele sítio arqueológico, tá bom? Bom, então teremos essas duas partes da viagem. A extensão não é obrigatória, mas ela está disponível e eu super recomendo que vocês façam, porque a gente não coloca nada no roteiro se não vale a pena, tá? Quem viaja com a gente sabe disso. Agora vamos falar sobre preços, sobre investimento, viajantes. Bom, para a parte... Não, antes de falar de investimento, vou falar as datas da viagem, né? A extensão ela vai funcionar do dia 20 de fevereiro ao dia 23. Então, anotem aí, Camboja, do dia 20 ao dia 23 de fevereiro. E Vietnã e Tailândia, do dia 23 de fevereiro ao dia 11 de março. Então, é uma viagem aí que nós estamos falando, se você for fazer tanto Camboja quanto o pacote principal, uns 20 dias, tá? E o pacote principal de 17 dias. Agora vamos para investimento. O pacote principal, ele custa $4.990, mais as taxas, né, de imposto. E você pode pagar entrada mais o saldo em 9 vezes no cartão de crédito. Então, estamos flexibilizando para que você realmente viaje com a gente. E o Camboja, peraí, gente, deixa eu voltar lá no preço. O Camboja está $1.300 por pessoa e você também entrada e 9 vezes no cartão de crédito. Eu vou abrir aqui novamente, ativar comentários para que vocês consigam participar agora que eu já expliquei tudo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o que vocês precisam ter para poder fazer uma viagem como essa, e aí vocês podem ir enviando as perguntas. Mas Camila, o que é importante, né? O que eu preciso ter de documentação para poder viajar com vocês? Passaporte com validade mínima de 6 meses, né? Então não pode estar a vencer o passaporte, aí você tem que renovar. Nós temos aí, estamos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 7 meses para viagem, quase 8 na verdade. E então precisa do passaporte com validade mínima de 6 meses. Precisa também do certificado internacional de febre amarela. O Vietnã nós providenciamos o visto para vocês. E o Camboja e Tailândia a gente auxilia também com toda a documentação, tá bom? A gente auxilia sempre vocês, mandando sempre todos os materiais que são necessários. Inclusive, os nossos clientes recebem um e-book com tudo que você precisa saber e dicas para poder embarcar aí tranquilo para essa viagem. Camila, como que eu contrato essa viagem? Aqui no nossa bio do Acordei Quero Viajar, eu vou colocar nos stories também, tem
Garanta sua vaga para o Sudeste Asiático em fevereiro de 2025, Vietnã e Tailândia. Você vai clicar ali, vai deixar o seu contato, que amanhã a nossa equipe vai entrar em contato com todos vocês por ordem de chegada. Isso é muito importante, gente, por ordem de chegada. Esse é um grupo que tem muita procura. O ano passado o nosso grupo se esgotou com a nossa live, né? E não tínhamos mais vaga. Então, se você tem interesse nessa viagem, se cadastra e vem com a gente, porque é uma viagem que não dá para deixar para depois, tá? É uma viagem que esgota muito rápido. É uma super oportunidade. Também na nossa bio existe a possibilidade de você baixar o material com todas as informações que eu falei aqui para vocês. Então, Camila, quero ler tudo isso. Temos um material aqui com todos os detalhes como essa viagem precisa ter, tá bom? A nossa equipe tá aqui à disposição para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, falem comigo, falem com a Simone, falem com a Aline, que vai ser um super prazer tirar todas as dúvidas de vocês. Para de me atentar, a Laís. Vamos, Laís! A Aline Maria que vai ali, Laís. A viagem está sensacional. Bom, eu já falei até pra Aline, eu falei, Aline, eu não sei o que eu vou fazer, porque essa viagem, eu queria estar em todas, gente. É uma coisa de louco. O Sudeste Asiático é apaixonante. É apaixonante. Essa live vai ficar gravada aqui, se você quiser mandar para algum amigo seu, alguém que tenha interesse, né? Manda essa live e depois nós também iremos subir essa live para o YouTube. E aí você consegue assistir em outra plataforma, tá bom? Então, gente, vou recapitular. A viagem acontece Camboja do dia 20 ao 23 de fevereiro. E o pacote principal Vietnã e Tailândia do dia 23 de fevereiro ao dia 11 de março. Vem com a gente nessa experiência transcendental para o Sudeste Asiático, que vai ser um super prazer. Quem tiver interesse, entra lá na nossa bio, preenche o formulário, já reserva a sua vaga, que amanhã nós vamos entrar em contato com todos vocês. Um beijo e até a próxima!